Boa noite, amigos da Rede Opinião de TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. E hoje nós temos a grata satisfação de estar trazendo uma convidada que já esteve de outra vez aqui conosco, de Rio Claro, é a nutricionista Mariângela, e com ela que nós vamos estar conversando um assunto muito importante, muito interessante hoje, que aborda a questão da nutrição com relação ao diabetes. Tenho certeza que talvez você tenha até problema da diabetes, tem algum parente na sua família, o avô, pai, mãe, sei lá, alguém da sua família que você sabe que às vezes tem tido problemas muitas vezes com relação ao tratamento da diabetes e com relação à nutrição, o que pode alimentar-se, o que não pode, aquelas coisas todas que muitos diabéticos têm dúvidas com relação aos adoçantes, uso de mel, de frutas, a quantidade, enfim, tudo isso nós queremos abordar no nosso programa hoje, porque a gente sabe que a alimentação é importantíssima na vida do ser humano, ou seja, nós somos de alguma forma resultado do que nós comemos. Se você coloca para dentro alimentos saudáveis, nutrientes, de quantidades adequadas, você vai ter um resultado, inclusive até na sua estética corporal, que é a grande questão hoje, que muitas pessoas se debatem com relação à obesidade. Mas o foco hoje não é obesidade, o foco é diabetes. E eu já quero então agradecer a Mariângela a sua presença aqui conosco, Mariângela. Eu que agradeço a oportunidade de estar novamente aqui com vocês. E então, você que está em casa sabe que pode participar pelo nosso programa. Você pode fazer perguntas para ela hoje através do telefone 3543-6413, 3543-6413, ligue e faça a sua pergunta. Enquanto isso, nós vamos abordando e dando uma introdução ao assunto. Mariângela, eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei assim, o foco não é a doença em si, mas a gente sabe que o diabetes se divide, o diabetes juvenil, o diabetes já do adulto, né? Então eu queria que você desse uma introduçãozinha com relação do ponto de vista da nutrição e depois eu queria que você falasse então como a questão da alimentação do diabético. Sim, o diabetes, a gente divide, né, no diabético que ele é dependente insulínico e o não dependente. O dependente é aquele assim que o pâncreas parou de produzir a insulina, né? E costuma acontecer mais na juventude mesmo, no máximo até uns 30 anos. As células beta do pâncreas param de produzir a insulina e aí a pessoa ela tem que usar a insulina, que hoje nós temos insulinas assim maravilhosas para serem usadas e que precisam de um acompanhamento nutricional também, tá? E nós temos o diabético que ele não é dependente de insulina, porque o pâncreas, na verdade, ele não parou de produzir a insulina, tá? O que acontece é que a insulina não consegue fazer o papel dela, que é tirar o açúcar da circulação e levar como energia para a célula. Então, há um excesso até de produção de insulina, né? Então, é o diabético tipo 2, que costuma acontecer mais na idade adulta, após os 40 anos de idade. Mariângela, a gente sabe que você está falando com relação à glicose, né? E a gente sabe que basicamente os alimentos têm uma divisão, que é os energéticos, os que dão a estrutura do organismo, né? Então, assim, para a gente até entender melhor, né? Existe até, se fala muito hoje na pirâmide alimentar, né? Então, queria que você desse essa introdução falando para a gente o que é, como você já falou mesmo, a glicose e ela é energético. Isso. Mas o que tem os outros, as gorduras, os lipídios, enfim. Isso, porque o diabetes é isso, né? O maior cuidado é na alimentação. Então, controlar essa glicemia, controlar esse açúcar que está no sangue. Mas que açúcar é esse? De onde que ele vem? Da alimentação, né? E não é só o açúcar de cana. Então, é tudo que se transforma em açúcar. E nós temos a presença de açúcar nos carboidratos, então nas farinha de trigo, nas farinhas integrais também, então aveia, nós temos o açúcar presente no mel, né? Então às vezes as pessoas perguntam, mel pode? Transforma em açúcar também. E nós temos uma quantidade de açúcar nas proteínas também, que é o leite, o derivado, a carne, mas o que é fonte mesmo são os carboidratos, que seriam as farinhas, as raízes, né? As frutas também? As frutas, com certeza, né? Isso. Às vezes as pessoas acham que fruta é à vontade, né? E nas frutas tem uma quantidade que é um açúcar também e que precisa de cuidado. Hoje o diabético ele tem aí um instrumento muito bom, que é a pirâmide dos alimentos, que é usado para todo indivíduo que cuida da alimentação, que quer ter uma alimentação saudável.
o diabético também pode se orientar por ela, tá? E qual é a importância? É saber consumir um pouquinho de cada grupo de alimentos, né? Então, buscar mesmo uma ajuda nutricional, porque o mais importante para o diabético é a individualidade. Mesmo o diabético tipo 1, aquele que usa insulina, que precisa entender por que ele está usando aquele tipo de insulina, porque às vezes no consultório médico, o médico não tem um tempo suficiente para conversar sobre isso. Olha, use essa porque é bom para você. É bom para mim por quê? Tá? Então é importante uma conversa com uma nutricionista, então poder falar um pouquinho mais sobre esse tipo de insulina, como que eu vou controlar essa quantidade de insulina, a quantidade dos carboidratos principalmente, né? Então a pirâmide alimentar ela é um instrumento muito usado hoje para a educação nutricional no diabetes. Até porque, Maria Ângela, na realidade assim, você está dando esse enfoque, é claro, por causa da glicose, dos carboidratos. Mas o nosso organismo não precisa só de carboidratos, precisa de carboidratos e mais algumas coisas. Sim. Quer dizer, o que eu entendi, que a gente tem conversado, né, porque você é minha nutricionista agora, é que realmente a gente precisa ter esse equilíbrio, né, entre carboidratos, que é fonte de energética, que está aí a glicose, as proteínas, as gorduras, né, e aí entra a questão da pirâmide, não é isso? Alimentar que você vai explicar pra gente, né? Isso mesmo, tá? E as fibras solúveis entram também, né? Que são os alimentos que ajudam a controlar a passagem do açúcar para a circulação, tá? A pirâmide... Eu vou pedir a produção agora para mostrar isso. Então, na pirâmide, até aqui embaixo tem um tênis, que é para o diabético lembrar que ele precisa de atividade física, porque é uma forma de ajudar a usar esse açúcar como energia. Ele precisa controlar o peso, então tem uma balança ali aí, né? A câmera não está focando, mas a Maria já está explicando para a gente. Ali é uma balancinha. O peso, isso, tá? E a pirâmide dos alimentos, então, na base. Então, por que a pirâmide tem esse formato? Então, nós precisamos, no dia a dia, né, no nosso dia, o que está na base é o que entra em maior quantidade. E o que está mais no topo é o que a gente tem que usar com mais cuidado. Né? Menor quantidade, né? Menor quantidade. Então, os integrais estão na base da pirâmide. O arroz integral, o espaguete integral, o biscoito integral, né? Os cereais integrais. Esses devem fazer parte do nosso dia a dia sempre. Então, e principalmente para o diabético. Tá, Maria, só para a gente também não ficar bem entendido, né? Você está falando assim, o biscoito integral, o arroz integral. Isso. Por que essa diferença? Quer dizer, o que tem do integral? Vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador em casa entender. Por que ele é melhor, não é? Isso. Por que ele é importante, né? O alimento que está íntegro, ninguém tirou nada dele, tá? Então, ele tem complexo B, vitaminas do complexo B. E para o diabético, ou para quem quer fazer um controle alimentar, até mesmo para emagrecimento, tudo que é integral, a quebra é mais lenta. Então, o açúcar vai ser quebrado mais lentamente na circulação, permitindo que uma parte seja absorvida, outra parte não. Porque o que está íntegro também está rico em fibras. Então, pelo que eu estou entendendo, Maria, é o seguinte, o arroz, vamos dar o exemplo do arroz. Quando eu como arroz branco, que não é integral, o carboidrato que está nele contido, eu absorvo muito mais rápido. E, consequentemente, claro, ele vai aumentar o meu nível glicêmico. O arroz integral é aquele arroz em que parte dele eu vou absorver, porque a absorção é mais lenta, como você mesmo explicou, e parte dele eu vou eliminar. Quer dizer, eu como a mesma quantidade, às vezes, em grãos, mas a absorção de carboidrato é menor. Isso. E aí está o pulo do gato, né? É isso mesmo. E também, né, pela presença das fibras, então a digestão ela é mais lenta e isso ajuda a aumentar a saciedade, tá? Então, quando você come o arroz integral, você come menos que o branco, mas a sensação que você tem é que comeu mais. Olha, gente, como é que é importante. Então, por isso que eu quis que você explicasse realmente a questão do integral. Quanta coisa a gente está observando. A sensação de saciedade é melhor, a absorção de carboidrato é menor. Então, veja, vamos escutando, vamos aprendendo com a doutora Maria Ângela. Isso mesmo. E olha, arroz integral, tem pessoas que falam para mim, não como, é muito difícil fazer arroz integral. Não é difícil fazer arroz integral. Ele é um pouquinho mais demorado, só isso.
né? E uma dica é não refogar arroz integral. Por que a gente refoga o arroz branco? Porque o arroz branco, ele solta muito amido, né? Ele não tem a fibra, ele não tem uma película de fibra ali protegendo ele. Então, a gente refoga para o óleo formar essa película nele. Agora, o integral, ele não precisa. E se você refoga, ele vai formar essa película que diminui a absorção da água nele e ele fica duro. O outro pulo do gato você está dando pra gente. Tá? Né? Então, o ideal é, coloca a água para ferver e depois coloca o arroz integral na água já quente. Aí coloca alho picadinho, cebola, se quiser usar também aqueles temperos já desidratados, pode usar, né? É isso, até porque tem algumas pessoas também que eu vejo, e até eu mesmo, antes de começar a ingerir o arroz integral, achava que tinha um gosto, um cheiro mais forte. Então, quando acrescenta esses temperos naturais, dá também um outro sabor. Um outro sabor, né? E pode também incrementar, pode colocar um brócolis picadinho, né? Pode colocar um tomate seco picado, pode fazer tipo de um risoto com arroz integral, né? E é importante também, né? Na base da pirâmide, hoje nós temos também, uma pirâmide mais atualizada, as gorduras boas, que elas são muito importantes para a gente usar no dia a dia, que é o azeite de oliva, tá? O óleo de milho, óleo de girassol, né? O azeite de oliva extra virgem? De preferência o extra virgem, tá? E óleo de coco, que está na moda, tá? Mas seria tão importante assim, as pessoas entenderem que óleo de coco não faz milagre. O óleo de coco não vai emagrecer você se você usar ele a mais no seu dia. Então não adianta usar uma colher de sopa de óleo de coco ao dia, além do óleo que você já usa na alimentação. Você tem que trocar. Então, o dia que você quer usar o óleo de coco, não use o azeite, tá? Porque o estudo que foi feito com óleo de coco em um grupo de homens até, devido à gordura abdominal. E eles trocaram o óleo que cozinhava pelo óleo de coco. E pode cozinhar todas as coisas? Pode. Cozinha com o óleo normal, pode cozinhar com óleo de coco? Pode, só que você vai ter um saborzinho ali de coco, tá? E o óleo de coco, ele já é saturado, por isso que ele pode ir ao fogo. Ele não vai saturar mais, ele já tem essa qualidade, né? Agora, o azeite de oliva, ele não deve ir ao fogo. Por que ele é extra virgem? Ele é muito delicado, ele foi extraído a frio, aí você vai lá e aquece. Então, ele satura muito rápido, ele faz mal para a tua saúde. Então, o azeite de oliva a gente usa sempre no final da preparação, tá? Ou na salada, né? E faz parte da base porque o azeite de oliva, ele vai ajudar também a diminuir, né, a gordura abdominal. E qual é o problema do diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2, por que a insulina não consegue fazer o papel dela? Porque tem muita gordura visceral, que é aquela gordura que fica entre os órgãos, tá? E o azeite de oliva ajuda a diminuir essa gordura. E aí, continuando, Maria Ângela, vamos lá, mais outro degrau aí da pirâmide. E só para completar, a base, existe uma quantidade, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma porção de carboidrato equivale a meio pão francês, ou uma fatia de pão integral, só para a pessoa entender, tá? E o que é isso? É 15 gramas de carboidrato que você vai estar consumindo. Mas isso aí, aí, numa dieta, a gente, depende de cada pessoa, tá? Mas a dieta, ela pode ser de 6 porções até 11 porções. Para o diabético, fica entre 6, 7, tá? Os carboidratos, eles têm que ser controlados no diabético, né? As raízes também são maravilhosas, inhame, mandioca, cará, né? Mas tem a quantidade certinha, tem a quantidade também, tá? E o diabético que não olha para isso, ele está sofrendo consequências sem saber, sem se dar conta. Então, tratamento não é medicamento apenas, é alimentação. É por aí que começa, né? Porque o açúcar, ele vai formando cristalzinhos nas pequenas veias, pequenas artérias, e aí vai comprometendo circulação dos pés, circulação dos rins,
né, da visão. E a hora que a pessoa vê já é tarde demais. Então, não dá só para falar, eu sou diabético e daí, né? Então, isso mesmo, e daí? Tem que cuidar. O grande problema da diabetes é que realmente é uma doença silenciosa ao longo da vida, sistêmica, né? A pessoa pode ficar cega, pode ficar com insuficiência renal. Enfim, e não tem necessidade. Eu fico tão brava quando eu fico sabendo de alguém que hoje, com tanta informação, precisou amputar a perna. Eu fico brava, eu tenho vontade de ir lá e ainda dar umas palmadas, né? Porque hoje tem muita forma de cuidar disso. O diabético hoje, ele pode ter uma alimentação igual uma pessoa que se cuida, né? Então eu acho que se o diabetes veio para a sua vida, é porque seu corpo está dizendo assim, cuida, olha para mim, tá? Tô precisando de cuidado, né? E aí se dê esse direito de se cuidar, não é? Tá? E comece cuidando com a quantidade de carboidratos que você consome. Aí esse grupo que vem acima, esse grupo aqui é maravilhoso. Por quê? As verduras e legumes são importantes para controlar a passagem do açúcar para a circulação, a velocidade que isso acontece, né? Então, quando você combina com o arroz, o brócolis refogado ou um repolho refogado, a couve, a chicória, que tem muita fibra solúvel na chicória, para o diabético ela é muito importante, né? Então, quando você combina no prato esses vegetais, aí, nossa, vai melhorar ainda mais a passagem desse açúcar para a circulação. Então, não dá para comer, né? Não dá para fazer uma refeição se não tiver a presença de vegetais. Pode ser refogado, pode ser ensalada, da forma que mais agradar, né? Mas precisa estar presente, tá? E a gente sabe que tem alguns minerais hoje que eles fazem parte, né? Que estão envolvidos nessa resistência à insulina, que ajuda a melhorar essa resistência. E vitaminas e minerais, a melhor fonte está aqui, né? Tá lá na horta, tá lá no hortifruti do mercado. Não está nos potinhos de suplementos, não. Está aqui. Se você conseguir consumir pelo menos, né, uma salada e um refogado no almoço e no jantar, você está tendo aí fibras importantes, fibras solúveis, você está tendo vitaminas e minerais, né? Cada cor tem aí um nutriente diferente. E os funcionais, que são aquelas fibras solúveis, tá? Frutas. Até a gente tem aqui algumas frutas que o diabético às vezes me questiona. Uva, né? Eu posso consumir uva, banana o diabético pode, né? Então, todas as frutas são permitidas a partir do momento que você tem esse conhecimento, um cuidado, né? Então, eu tenho alguns clientes que falam, nossa, quando eu chupo laranja, minha glicemia sobe. Aí eu falo, come a laranja que você vai ver que a sua glicemia não vai subir tão rápido, porque tem fibras ali, né? Então é interessante, né, Maria Ângela? Quando você, por exemplo, toma o suco puro da laranja, a absorção é uma. Quando você chupa a laranja e, inclusive, ingere o bagaço, tem uma outra atuação no organismo. Isso mesmo. É isso que você está explicando. Achei bastante interessante. Tá? E é assim também quando a gente combina os vegetais junto com o arroz, né? Tá? E as frutas nós precisamos apenas ter o cuidado de não consumir em excesso e também não ficar sem elas. Né? Então é recomendado de 3 a 4 porções de frutas ao dia. Tá? A maçã é uma fruta bastante interessante para o diabético, porque ela controla a glicemia. Né? Até quem costuma comer maçã como intervalo às vezes sofre porque fala para mim assim, nossa, me deu uma sensação de buraco no estômago depois de meia hora que eu comi a maçã. Porque ela faz isso, como ela tem muita fibra solúvel, ela retarda a passagem do açúcar para a circulação. Se você já está sem se alimentar umas 2, 3 horas, come a maçã, quer dizer, o açúcar já está baixo, né? Mas para o diabético é muito interessante a maçã. Eu achei muito interessante, Maria, uma vez que você, nas consultas com você me orientou, por exemplo, se eu for comer uma pizza, antes de comer, vou sair para o restaurante, comer fora e tal, antes de sair em casa, como uma maçã. Porque aí eu posso até comer a pizza com mais tranquilidade, porque parte daquele carboidrato
que a pizza vai ter, a maçã já vai segurar. Né? Achei muito... Vai mais lento para a circulação. Porque às vezes, né, na correria não dá tempo de você fazer uma salada antes de comer a pizza. Mas uma maçã dá, né? É fácil você pegar ela e comer. Ela é muito rica em fibra solúvel, tá? E aí nós temos, né, acima, as proteínas, né? Para o diabético é muito importante fazer também um controle da função renal, né? E saber como que está essa função renal, tá? Porque às vezes o diabético ele só olha para a glicemia, ele só quer saber se o açúcar tá controlado, né? Mas precisa também olhar para esses órgãos mais sensíveis. Então ter um acompanhamento, né? Cuidar dessa função renal. E a proteína ela deve ficar em média de 0,8 a 1 grama por quilo de peso saudável no dia. Então, o que seria isso? Vamos imaginar assim, uma pessoa que tem 70 quilos, ela precisa, em média, no máximo, 70 gramas de proteína ao dia, tá? Quanto tem de proteína num bife? Né? Então, num bife tem, em média, 20 gramas de proteína, tá? E nesse bife também tem carboidrato. Né? Então, tem uma média de 10 gramas, às vezes até um pouquinho menos, mas tem o carboidrato. Então, as proteínas também são fontes de carboidrato, mas no cuidado com o diabético é mais pela função renal, né, onde você pode fazer esse controle. O diabético também, como nós falamos no início, precisa controlar o peso, então é importante que seja que tipo de proteína? Então, um leite mais magro, não tem que ser necessariamente um leite desnatado, mas um leite magro. Né? Hoje a gente tem algumas versões dele semi-desnatado ou leite magro. Nós temos também que se preocupar com as carnes e a gordura presente nela. Então, tirar aquela gordura visível da carne. Não precisa comprar uma carne dura. Pode ser a carne mais macia que você gosta, mas tira aquela gordura que está visível. Né? Ovos, então ter o cuidado de só untar uma frigideira antiaderente para poder fazê-lo. Né? E as proteínas, elas têm que estar presentes, sim, mas de uma forma saudável. Né? E nós temos, eu pulei as leguminosas, que são, assim, fundamentais no diabetes, né? Que seria os feijões, né? A soja entra aqui também, tá? O feijão, para o diabético, ele é mais funcional do que o arroz integral, tá? Então, o diabético que não come feijão... Tá ultrapassado, tem que comer feijão. Tá? Quer dizer, informação então, tá o que eu estou entendendo, mas é melhor comer mais feijão do que arroz, é isso? Mais feijão do que arroz, tá? Mais grão do feijão, porque é no grão que fica a fibra solúvel dele. Menos caldo. Menos caldo, tá? O caldo fica mais o açúcar, tanto é que ele vai engrossando, como vai passando os dias aquele caldo, né? Tá? Então, ter esse olhar para as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, todos têm fibra solúvel e devem estar acompanhando o arroz. Lógico, numa quantidade equilibrada, né, onde é importante ter essa orientação individualizada, tá? E são fontes de proteínas também. Né? Um estudo muito recente fala sobre a proteína animal, onde a gente deve tentar diminuir o consumo, né? Então, e parece também que vai ter um aumento na carne, né? Sim. Então, a gente precisa aprender a comer outras proteínas também, que faz muito bem para a saúde. Né? Então, 1 dia, 2 a semana, tira a carne, faz uma lentilha, um grão de bico. Né? Então, vamos caminhando aí, Maria, para a gente ver. Hoje nós vamos falar só sobre essa pirâmide hoje. Pelo que eu estou vendo, eu vou te convidar outro dia para a gente continuar o nosso papo. A pirâmide, ela é bem, né? Tem bastante informação. Aí nós temos o leite, que é uma proteína também, e é fonte de cálcio, tá? Só que o cálcio, ele está presente também em outros alimentos, né? E por quê? Eu, assim, por experiência clínica, eu percebo que algumas pessoas que chegam para mim com pré-diabetes, quando eu consigo tirar por um tempo o leite, depois eu vou recolocando, essa pessoa ela tem uma melhora mais rápida, tá? Então, eu costumo ensinar a usar outras fontes de cálcio, como o gergelim. Dá até para fazer leite de gergelim, tá? Bater com frutas fica saudável.
Eu ensino a fazer um tempero que vai gergelim com sal, que nós chamamos de gersal, e temperinhos. É muito fácil de fazer e é uma forma de você consumir cálcio todos os dias, porque aí você vai temperar a salada todo dia, você pode pôr no arroz, na carne, né? Então aí você pode estar usando esse gersal. É fácil, é 18 colheres de sopa de gergelim com 1 colher de sopa de sal, tá? E no topo da pirâmide, o que a gente tem aqui é o que a gente deve consumir em menor quantidade, tá? Vou mostrar aqui, né? Pra gente conseguir, é o topo aí, né? Isso. Então aqui o que a gente tem? A gente tem o arroz branco. Olha, ele tá no topo. Não é para ele estar todo dia na alimentação. Uma vez ou outra, né? Tá? Eu ensino também a cozinhar o arroz branco para quem está passando por essa mudança com quinoa, que é um grãozinho muito rico em proteína. E aí, como a quinoa ela é branquinha também, ela combina muito no arroz branco e é uma forma de você diminuir um pouco o carboidrato, né? Mas introduzindo o arroz integral, e tem vários no mercado, então a gente precisa deixar esse arroz branco um pouquinho de lado, tá? Mas também, quando você incrementa o arroz integral, a couve, o talo da couve, muita gente joga fora. Então, quando você tá lá com a couve, pega o talinho, corta bem picadinho, cozinha junto com o arroz. Uma forma de aumentar as fibras, né? E aí a gente tem o doce, né? A manteiga, tá? Todos estão aqui Todos estão no topo. No topo da pirâmide. Devem ser cuidados, né? Controlados mais, tá? O pão branco, né? E o diabético precisa entender que o doce tem que olhar para isso, né? Então, dá para comer doce? Se estiver dentro das suas quantidades, né? Se você controlou, tem bastante fibra solúvel no seu dia. Acho que é assim para todo mundo. Não dá para a gente comer doce todo dia, né? Então, a gente tem que aprender a dosar isso para a vida da gente, né? E para o diabético não é diferente, tá? Ok. Então, Maria Ângela, eu acho que hoje, né, eu falei há pouco, nós vamos te convidar outra vez para continuar, porque o assunto é bastante detalhado e você realmente tem essa capacidade de passar para a gente as coisas com detalhes importantes, como nós vimos com relação aos integrais, né, o arroz, que ela explicou tão bem com relação a isso, e a essa pirâmide hoje que você colocou explicando para a gente todos esses aspectos, né? Então, gente, nós vamos terminar o programa de hoje, mas eu já vou me comprometer a trazer a Maria Ângela para a gente dar continuidade, porque nós queremos falar algumas coisas com relação a alguns tipos, porque os alimentos, você já me disse, né? Existem os chamados os alimentos energéticos, os alimentos reguladores e os alimentos construtores, né? Que tudo tem a ver no todo que nós temos que nos alimentar. E isso precisamos explicar com calma, etc. Então hoje o nosso tempo foi só mais explicando a questão da pirâmide. E eu queria então assim, já finalizando, Maria, que você desse só uma palavra final sobre a pirâmide e para que no outro dia a gente continue falando mais sobre o assunto. Tá. Como você mesmo colocou, né? Na verdade, assim, esses alimentos, os construtores, né? São as proteínas, tá? Que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais, até trazer com uma visão mais dos alimentos funcionais, tá? Sim. E reguladores é as verduras, legumes e frutas. Então, o próprio nome está dizendo que regula. Então, o que eu posso deixar de mensagem é isso. Regulem bastante, né? Olhem bastante para verduras, legumes e frutas, que vai ajudar a regular a sua glicemia também. Gente, nós vamos ficando aqui, o nosso tempo já está estourando. Quero agradecer, Maria Ângela, a sua participação hoje aqui, mas já com convite para voltar aqui outro dia para nós continuarmos esse papo sobre a questão da alimentação para o diabético. Nós vamos ficando por aqui. Sábado às 18 horas terá a reprise desse programa. Se você gostou, quer assistir, detalhar mais sobre a pirâmide, no sábado às 18 horas. E quarta-feira que vem às 20 horas, um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos e uma boa noite.